O vídeo de hoje é para você, mulher evangélica que defende sua família, que valoriza sua igreja, que acredita em Deus e segue os valores cristãos. Especialmente em ano eleitoral, a gente é bombardeado por propaganda política que tenta adivinhar o que a gente gosta, o que a gente defende, pelo que a gente luta. Tudo isso para que os candidatos consigam conquistar o nosso voto. E neste ano, o voto da mulher evangélica está sendo muito disputado e eu quero conversar com vocês sobre isso. Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o conteúdo que eu usei de referência para coletar os dados que eu estou mencionando aqui e eu sugiro que vocês deem uma lida caso queiram se aprofundar mais nesse assunto. Primeiro, eu vou começar com uma reportagem recente da BBC, de agora, do dia 11 de maio, que entrevistou pastoras evangélicas que apoiaram Bolsonaro em 2018. Segundo essas pastoras, o que as cativou no discurso do atual presidente foi a preocupação com a família, foi a pauta dos costumes, que é uma pauta muito ligada à religião. Essas mulheres são as protetoras do seu lar. Na igreja, elas são ensinadas a amar, proteger, cuidar dos filhos, do marido. E na visão delas, alguns comportamentos sociais modernos podem influenciar negativamente as crianças e os adolescentes. Quando um candidato à presidência se apresenta dizendo que defende os valores da família, quando ele critica uma suposta influência das universidades no que ele define como ideologia de gênero, quando ele se diz contra homossexuais, adotando uma visão que um casal somente pode ser formado por um homem e uma mulher, isso tudo faz sentido para essas mulheres e para os seus valores morais. Eu não quero entrar aqui em nenhuma das questões relacionadas a machismo, preconceito, homofobia. Não é esse o objetivo do vídeo, embora essas questões sejam importantes e eu costumo me pronunciar sobre elas, mas esse não é o foco hoje. O objetivo desse vídeo é reconhecer que existe uma grande parcela da população que enxerga a sociedade através de valores cristãos e que acaba guiando o seu posicionamento político e o seu voto de acordo com esses valores. E a reflexão que a gente vai fazer é: será que o candidato que você apoia de fato defende os mesmos valores que você? E será que esses valores deveriam guiar as questões políticas e sociais? Ou seria melhor se eles ficassem restritos aos valores religiosos, às comunidades religiosas? Vamos apresentar alguns números por aqui. Nos anos 70, os evangélicos eram só 5% da população. Hoje, eles são 30% e, segundo projeções, a população evangélica pode ser maior do que a população católica daqui a uns 10 anos. Dentre os evangélicos brasileiros, mais da metade é mulher, 58%. 59% são pretos ou pardos e mais de 60% têm entre 14 e 44 anos. Ou seja, o perfil médio do evangélico é uma mulher, preta ou parda e jovem. E qual a diferença entre as mulheres evangélicas e os homens evangélicos? É a motivação, a justificativa para apoiar Bolsonaro. Como eu expliquei, a motivação da pauta dos costumes é uma justificativa geral entre os evangélicos, mas ela é muito mais cara para as mulheres. Isso porque a mulher é responsável por colocar a família no caminho certo. Eu ouvi um relato de uma amiga minha, que é evangélica, que ilustra bem o peso emocional que a mulher é obrigada a suportar para manter a família dentro do caminho cristão. Na igreja, as mulheres são ensinadas a perdoar a infidelidade do marido, porque se entende que a elas é dado o papel de corrigir os homens e trazê-los para perto dos valores de Deus. E ao mesmo tempo em que ela é obrigada a manter um casamento, mesmo quando seu marido não está cumprindo com os deveres dessa relação, ela sofre uma pressão muito grande para cortar vínculos com o filho que se identifique como homossexual. Essa minha amiga me disse que muitas mulheres preferem um filho criminoso do que um filho homossexual, porque um criminoso tem recuperação aos olhos da igreja. Imagina o que significa para uma mãe ter que cortar vínculo com o filho porque ele foge dos parâmetros aceitos por um cristão. Então, porque a mulher é responsável pela família, ela vai buscar apoiar quem pareça defender os mesmos valores que ela, quem diga que vai ajudá-la nessa missão, eliminando da sociedade os valores que não estejam de acordo com os valores cristãos. A mulher votou pela pauta dos costumes, mas muitas se decepcionaram pela conduta do presidente, que parece ir contra os valores de compaixão, de ajuda ao próximo, que também são pregados pela igreja. Já os homens enxergaram no Bolsonaro valores masculinos que
também estão ligados a uma pauta de costumes, mas representam muito mais uma virilidade, uma postura autoritária com a qual eles se identificam. Esses homens são adeptos da pauta armamentista, são adeptos de militares brutos e viris no governo, se enxergam no papel de um cara grosseiro que pode errar e depois vai ser perdoado, se veem naquela figura do homem que vai ser ajudado por sua esposa a seguir o caminho da igreja. Um papel que a Michelle representa muito bem, quando mostra que ela é a responsável pela conexão do presidente com a igreja, do marido dela com a igreja. Para esses homens, não houve decepção com o Bolsonaro. Tá tudo ok. Claro que aqui eu estou generalizando um pensamento, vocês sabem que toda regra tem exceção, até a própria regra de que toda regra tem exceção. Então esses são os evangélicos e esses são os motivos principais pelos quais eles votaram em Bolsonaro, em sua maioria. Se as mulheres são a maior parte dos evangélicos e se são elas quem têm motivos para não mais apoiarem o presidente, se são elas que representam parte de um eleitorado indeciso, é nelas que se tem que depositar as fichas. Nas eleições de 2018, circulou com muita força entre os evangélicos a mensagem de que as igrejas estavam em risco, de que a fé cristã ia ser proibida no país caso o PT ou a esquerda vencessem as eleições. E se isso era verdade, então fazia sentido votar em um candidato que defendesse a igreja e que propagasse, em tese, os mesmos valores que os evangélicos. Mas não havia esse risco. Isso nunca foi um perigo real. O Brasil é um país laico. Isso significa que a gente não tem uma religião oficial, que aqui a gente respeita a liberdade do indivíduo de escolher qual religião ele quer professar. Assim como nunca existiu o kit gay ou a mamadeira de piroca, a existência das igrejas evangélicas jamais foi ameaçada. Essa foi uma mensagem inteligentemente propagada para captar o voto dos evangélicos e deu certo. E esse ano, a mensagem que se tem propagado para convencer as mulheres a votarem em Bolsonaro é a de que o aborto vai ser legalizado no Brasil. De fato, há algumas semanas atrás, o Lula disse que o aborto é questão de saúde pública e deu a entender que defendia a legalização. Eu até fiz um vídeo sobre isso e eu vou deixar a indicação aqui para vocês, vale a pena assistir. Mas essa declaração aí foi o mais próximo que já se chegou da questão do aborto na política. Não há nenhum projeto de lei nesse momento tramitando no Congresso que pretenda legalizar o aborto. Hoje, o aborto eletivo é proibido. A mulher não pode interromper a gravidez porque não quer ter o filho. As únicas hipóteses em que se permite o aborto são as gravidezes decorrentes de estupro, as gravidezes de fetos anencéfalos e as gravidezes que colocam em risco a saúde e a vida da mãe. Então, não se preocupem, não é verdade que estejam querendo legalizar o aborto. Ou pelo menos essa não é uma discussão que vai ter algum fruto agora. Mas eu gostaria de colocar aqui uma reflexão. Para os evangélicos, a questão da orientação sexual e a questão do aborto são decididas de acordo com os valores religiosos que eles acreditam. São valores válidos. Se você acredita que abortar é errado, é pecado, o Estado garante que você possa viver de acordo com as suas convicções e você jamais será obrigada a interromper uma gravidez contra a sua vontade. Inclusive, caso a mulher deseje levar adiante uma gravidez que decorreu de estupro, ou uma gravidez de um bebê que não vai sobreviver fora do útero, ou mesmo uma que coloca em risco a sua vida, ela pode manter a criança. É uma escolha dela. Não é porque essas situações são hipóteses em que a lei permite que se faça o aborto, que o aborto é obrigatório. E o mesmo raciocínio vale para a orientação sexual, que é uma questão muito complexa e eu não quero entrar nos aspectos psicológicos dela. Mas se para você uma família é constituída por uma mulher e um homem, você vai construir a sua família de acordo com esses valores e está tudo bem. Sabe a lógica do Estado laico que aceita todas as religiões? Numa sociedade grande e complexa como a nossa, não tinha como ser diferente. Nós somos formados por gente muito diversa, com valores diferentes, com posturas diferentes, com gostos diferentes. É legítimo que um evangélico seja contra o aborto. É legítimo que um evangélico defenda aquilo que ele chama de família tradicional. Mas os valores dos evangélicos e os de ninguém são universais. E é aí que entra a questão da tolerância e do respeito, que são também valores cristãos. A gente precisa compreender uma coisa. As regras da sociedade têm que ser o mais generalizadas possível, porque as regras da sociedade não são criadas de acordo com dogmas religiosos, mas de acordo com as necessidades do povo que vive aqui, esse povo diverso e complexo que sabemos que somos.
Por isso, eu defendo que não faz sentido que a gente escolha nossos governantes pelos valores religiosos que eles professam. Acima de qualquer coisa, o que se deve cobrar de um governante são conhecimentos técnicos de economia, emprego, serviços públicos. Tem que ser alguém competente, preparado para governar todo o Brasil, todos os brasileiros. E vocês viram que tanto a ideia de que a igreja evangélica ia acabar, quanto a de que o aborto vai ser liberado, são ideias que não são reais. Isso é uma narrativa construída justamente para atrair o voto de quem é evangélico e não quer que a igreja acabe e de quem é contra o aborto. A gente precisa questionar se a narrativa em época de eleições corresponde à realidade. Não dá para votar em ninguém baseado em uma mentira. E para finalizar, como eu disse que esse vídeo é para as mulheres evangélicas, eu quero dizer que a luta de vocês é legítima, que os valores que vocês defendem são legítimos, que vocês são mulheres guerreiras e poderosas. Na hora de escolher o candidato para a presidência, que vai decidir questões sobre a nossa qualidade de vida nos próximos 4 anos, pensem muito mais na conta do supermercado, na conta de luz, na gasolina, no futuro profissional do seu filho, em todas as coisas que servem para dar dignidade para suas famílias. E continuem cuidando dos valores morais dentro da igreja e da casa de vocês, como vocês fazem muito bem. Continuem sendo exemplos de cuidado, de amor, de aconchego, de carinho, de força para sua família, como vocês já fazem muito bem. E não se preocupem, porque o Estado não vai invadir nenhum dos seus valores morais. Se a gente vota em candidato que está preocupado com questões técnicas, a gente deixa as questões morais que defendemos e as que os outros defendem livres da interferência do Estado. Esse é o conceito de liberdade. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você fique sabendo dos próximos vídeos que eu subir.